que o turismo representa para a economia? O turismo é responsável por gerar milhares de empregos em diversas áreas no país. O litoral representa uma das áreas maiores fontes de riquezas do país. Entretanto, também há muitos lados ruins, como inflação, especulação imobiliária, acréscimo no custo de vida, entre outros. Estima-se que existem cerca de 2.200.000 espécies marinhas, mas apenas 260.000 descritas por cientistas até hoje. Elas são classificadas entre peixes, répteis marinhos, mamíferos marinhos, crustáceos, vermes marinhos, equinodermos, esponjas e moluscos marinhos. Entre todas essas espécies, cada uma possui características únicas, por exemplo, o tamanho. Existem criaturas microscópicas, como os rotíferos ou a baleia azul, um mamífero marinho que pode alcançar mais de 30 metros de comprimento. Outro exemplo é o formato do seu corpo. Por exemplo, os equinodermos, alguns com os formatos de estrela, ou o peixe com seu clássico formato composto por escamas e nadadeiras. Eles também podem ser ou não vertebrados, como exemplo, o polvo ou a ostra, moluscos que não possuem ossos. Porém, a ostra possui uma concha que a protege. A superfície do oceano apresenta diferentes cores, cada uma com seu significado e origem. O azul é a cor mais comum, resultado da absorção seletiva das luzes visíveis. Já o verde, menos frequente, está presente em algumas partes do oceano, devido ao acúmulo de fitoplâncton. O vermelho pode ocorrer ocasionalmente devido a uma explosão de algas, mas pode indicar um desequilíbrio no ecossistema marinho. Nas profundezas do oceano, a cor predominante é o preto, devido à ausência de luz em algumas regiões mais baixas. Animais emitem luzes criando um efeito de cor azul elétrico. As cores desempenham um papel importante no ecossistema marinho, desde a fotossíntese até a camuflagem de animais. No entanto, as mudanças climáticas e a poluição têm afetado a cor e a vida marinha, resultando em diminuição da biodiversidade nos oceanos. O oceano teve uma grande influência na descoberta e ocupação do Brasil, uma vez que os portugueses e suas embarcações chegaram e ocuparam o país através de sua costa. Naquela época, o único meio de transporte de suprimentos de um país para o outro era pelo oceano. Utilizavam navios. Atualmente, o oceano exerce uma influência significativa em nossa vida aqui no Brasil, já que ele influencia o clima e regula a temperatura do país e do mundo. Além disso, produz oxigênio para todo o planeta e tem impacto no transporte por meio de navios, bem como na economia, através da comercialização de peixes e outros produtos provenientes do oceano. Gente, quero apresentar tipos de lixo: lixo industrial, lixo domésticos, lixo hospitalar, lixo agrícola, lixo eletrônico e lixo radioativo. Como a gente pode melhorar o mundo sem poluir? Tem várias coletas de lixo. A coleta de lixo é um fundamental para o evitamento de descartes incorretos desses resíduos e contribui de maneira afirmativa para evitar problemas ambientais e saúde pública. As migrações de animais marinhos são movimentos regulares de populações de espécies aquáticas de um local para o outro. Essas migrações podem ser de longa distância e ocorrem por várias razões. Alimentação. Muitos animais marinhos migram em busca de alimentos. Reprodução. Espécies como as tartarugas marinhas migram longas distâncias para desvoar nas praias onde nasceram. Clima e temperatura. Algumas espécies migram para escapar de condições climáticas extremas. Luz solar e orientação. Muitos animais usam a posição do Sol e outros marcos naturais para se orientar durante suas migrações. Correntes oceânicas. Correntes marítimas podem ser usadas por animais para ajudá-los a se deslocar com menos esforço durante suas migrações. Ciclos de vida. Algumas migrações fazem parte dos ciclos de vida das espécies, como o movimento das larvas de muitos organismos marinhos até águas rasas para se desenvolverem. Evitação de predadores. Algumas migrações podem ser feitas para escapar de predadores. É importante notar que diferentes espécies de animais marinhos têm padrões de migrações únicos e podem ser influenciados por uma combinação desses fatores.
termo plâncton é muito genérico e se aplica àqueles organismos, tanto vegetais quanto animais, que devido ao limitado poder de locomoção, são transportados horizontalmente no meio marinho. As cores podem resultar da concentração de sedimentos em suspensão, matéria orgânica e até da concentração de espécies de fitoplâncton, pois a luz se espalhará de forma diferente devido à presença dessas partículas e microalgas. A água das praias possui diferentes colorações e essas cores diferem por diferentes aspectos, sendo rotação da terra e quantidade de sedimentos, detritos e organismos vivos que estão dissolvidos na água. É importante saber sobre os sais presentes no oceano para diagnosticar eventuais problemas com a vida aquática de plantas e peixes. A presença de areias gera águas com tons abarrotados, a presença de plânctons gera tons esverdeados. No oceano aberto, longe da costa, as águas são de um tom azul escuro perto do roxo, porque não tem partículas em suspensão. No caso de grandes concentrações de lama, algas ou outras impurezas, a dispersão muda e o azul desaparece. O mar parece azul porque a água suga o vermelho, o laranja e o amarelo, deixando visível os azuis. A água do mar é composta por uma solução de uma série de diferentes tipos de sais minerais, que são dissolvidos ao longo de centenas de milhões de anos. Esses sais têm origem na erosão da chuva, do mar, do vento, de caudais dos rios e do arrasto de pequenas partículas de rochas em direção ao mar. Antigamente, a presença do mar na arte era interpretado como algo perigoso a maioria das vezes. Ele era retratado de um jeito hostil e imprevisível por muitas pessoas, inclusive as que acreditavam em símbolos mitológicos. Os seres humanos, desde tempos muito antigos, não conheciam muito. Até hoje é assim, nós só conhecemos 10% do mar em todo o mundo. Isso é bem retratado em muitas artes antigas e atuais, sendo algo muito intrigante e chama muita atenção. Muitos artistas em algumas das suas obras fazem ondas fortes e imensas, já em outras obras é feito lagos e mares pacíficos. No ponto de vista de muitas pessoas, o mar é desconhecido e por isso ele é tão intrigante e belo. Só de ver a quantidade de vida que há nela e a grande cadeia alimentar magnífica e expansiva, me faz querer descobrir mais do que só 10%. O que é a economia do oceano? A economia do oceano são atividades econômicas relacionadas aos recursos e serviços fornecidos pelo oceano. Os oceanos nos alimentam, regulam nosso clima e geram a maior parte do oxigênio que respiramos. Também serve como base para grande parte da economia mundial. Qual é o oceano mais importante para a economia? É o Oceano Atlântico, devido à sua localização estratégica e ser rico em recursos pesqueiros e energéticos. O que é turismo? Turismo é uma atividade de lazer na qual muitas famílias ou amigos vão para lugares turísticos com a intenção de relaxar, criar lembranças, etc. Muitos dos turistas têm a preferência em lugares como o mar e o oceano. O oceano é essencial para ambos. Na economia serve para exportações e importações, e no turismo, pois é dessa forma que viajam. Porém, tem um malefício em comum entre eles, que é o turismo polui com as toneladas de lixo e a economia, que é a mais grave com os tipos variados de cargas. Em muitos lugares do Brasil existem sambaquis, que são espécies de depósitos e conchas que muitos povos brasileiros utilizavam como abrigo e deixavam restos de comidas, restos de humanos e até utilitários de pesca. Os primeiros povos que habitaram o litoral brasileiro viviam em sambaquis. Eles eram coletores, ou seja, não caçavam e plantavam, apenas sobreviviam coletando o que achavam no litoral. Com restos achados nos sambaquis, é possível descobrir como esses povos viviam. Os alimentos pescados são um dos tipos de alimentos mais exportados do mundo e desde 2009 a indústria da pesca no Brasil se mantém igual. Cerca de 30% da pesca brasileira é a familiar, feita com pequenos barcos, e o restante é composto por pesca industrial, feito com grandes barcos e redes. O setor de pesca impacta em muitos outros, como supermercados e fábricas de gelo, e por isso ele é tão impactante no agronegócio. Los deportes del mar. El surf es un deporte acuático que consiste en el deslizamiento por las ondas del mar a través de una plancha. Felipe de Toledo, también conocido como Filipino, es el actual campeón del surf. Surf
y es el cuarto atleta brasileño al ganar un título mundial en la mayor categoría del mundo. La canoa es un deporte náutico, donde se usa canoa o kayak. Surgió por primera vez en la Groenlandia, también era usado como vehículo de pesca y trabajo. El actual campeón de la canoa es Isaías Queiroz. Su mejor conquista fue una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 en la canoa individual. Estos son algunos famosos que practican el surf, entre ellos Cowan Raymond, Rodrigo Santoro y Claudia Leite, y siendo sincero, practican bien. La mayor altura registrada en kitesurf fue de 28,6 metros en África del Sur por Nick Jacobson.